Brigas nos bastidores e caso de polícia teriam levado o fim da dupla João Carreiro e Capataz. Fala, minha galera, os inscritos e as inscritas, e você também, como é que tá? Opa, tudo bem, tudo jóia? Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Nós vamos começar aqui hoje a falar de quem mesmo? A gente vai falar Brigas nos bastidores e caso de polícia teriam levado o fim da dupla João Carreiro e Capataz. do João Carreiro e Capataz. Da dupla, na Da verdade, dupla. né? Vamos falar da dupla João Isso. Carreiro e Capataz, nós já falamos do João Carreiro, agora vamos fazer o vídeo da dupla João Carreiro e Capataz. Por que se separou, por que não Vai separou, estar explicando aí pra vocês se o que foi uma aconteceu. separação amigável também, se Sim. não foi, né? Mas Aham. pra isso vamos rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta, bora? É isso aí, galera. Então vamos começar aí para a primeira questão sobre a dupla João Carreiro e Capataz. E o fim da dupla João Carreiro e Capataz? Que ano que foi? Bom, Como é que foi? O fim da dupla João Carreiro e Capataz, que é uma dupla que eu gosto muito. Você gosta também, já se inscreva aí, gente. Deixa o like também. Foi no meado de 2013 para 2014, né? Lá pra 2013 vocês se separaram e você ficou público uma questão de depressão que você tinha. A dupla acabou por conta disso ou não? Ela acabaria se não houvesse um problema seu, uma doença sua? Já não estava legal? Cara, não tava legal. 2012, 2013, né? Exatamente. Eu falei errado, é 2013 e 2014, que é o fim da dupla João Carreiro e Capataz, certo? E quem da dupla, assim, teve iniciativa de acabar com a dupla? Viu que não tava dando mais certo? Como é que foi? Então a questão da dupla ter acabado não foi... A decisão foi do João Carreiro, né? Só que... O João simplesmente, em 2010, eu acho, eu fui no churrasco na casa do João, a esposa dele falou assim, vocês estão guardando dinheiro? Vocês guardam dinheiro que daqui 5 anos a gente para, hein? Eles veio dando sinal, segundo o Capataz perguntava se ia acabar com a dupla, que ele viu alguns buchiches das pessoas lá falando da própria banda, só que o João Carreiro sempre falava que não. Foi assim, o João chegou e falou que não queria mais cantar. Ele já vinha dando Eu lembro dos papos, indícios, né? antes. E eu falei, cara, e como eu te disse, eu não queria acreditar. Mas no fim era ele mesmo que estava querendo parar com uma banda João Carreiro e Capataz, né? Com a dupla, né? Banda não. E esses sinais foram quais outros que teve? Deixava assim bem à mostra. Que deixava bem à mostra, acho que a mulher dele falou que vocês estavam juntando dinheiro, vocês não... A esposa dele falou assim, vocês estão guardando dinheiro? Vocês guardam dinheiro que daqui 5 anos a gente para, hein? Mas, cara, você vai acreditar naquilo? Que lá pra mim era brincadeira. tivesse, porque em 2010 ia acabar a dupla, então foi uma coisa assim que já vinha dando sinal, só que o Capataz, pelo que se entende, ele não queria aceitar, né, que ia acabar a dupla um dia e tal. E como foi que ele percebeu que a dupla ia acabar? Porque foi o Capataz que percebeu, né, que ia acabar a dupla. Olha, ele percebeu que a dupla ia acabar, né, segundo ele, quando o João Carreiro começou a ir pro estúdio sozinho, gravar sozinho, não atendia mais a ligação. O último show nosso em dezembro, se eu não puxasse ele pro braço pra dar um Feliz Natal pra ele nem tchau tinha dado. Pegou e foi embora. Quando foi o dia, aparece o João cantando DVD sozinho. Era uma amizade sincera. Eu sem saber. Eu falei, porra, não entendi nada não. Aí liguei pro Léo. Aí o Léo falou assim, Preto, eu já sabia, eu não queria falar nada pra você, porque você ia ficar muito triste. Eu fui conversar com o João, eu não vou embora enquanto... Eu sentei e o Neto, que é o irmão dele, tava afinando as vozes do João lá dentro. Eu falei, caralho. Ele tava dentro do banheiro. Eu acho que ele tava esperando eu ir embora. Eu falei, não vou embora sem conversar com ele. Aí ficou uns 10 minutos, ele saiu de lá do banheiro. Aí ele olhou assim, ô jovem. Eu falei, e aí, velho? Ele falou, vamos lá no fundo pra nós conversar. Aí nós fomos pro fundo. O negócio mais triste que eu já ouvi na minha vida, sabe, cara? Eu fiquei sem chão na hora. Ele não conseguia olhar pra mim, ele olhava pra baixo. Eu não sei se é por conta, ele balançava a perna. Ele falou, eu resolvi seguir carreira solo. Eu falei, João, cara, era só você ter me falado isso lá atrás. Tinha que ter falado. Ele, então, mas é que eu resolvi, eu conversei muito com o meu médico e com a minha família. Eu preciso me libertar das escoras que é você e o Léo. Cara,
Meu irmão, que cara é igual meu irmão mesmo, bicho. A gente dormiu na mesma cama, de solteiro, sozinho. Falar isso que eu era uma escora. Rapaz, aquilo lá me deixou triste, sabe? Muito triste mesmo. E tão desnorteado que eu falei assim, João, eu preciso levar minha filha na escola, que a minha filhinha tinha... Eu saí, cara, eu tava tão, assim, tão voado que eu liguei na hora, assim, liguei pro Léo, falei, Léo, a dupla João Carreiro e Capataz acabou de acabar. Dele, e eles falou que ia reduzir o número de show e tal, mas acabou não reduzindo nada, ia fazer acho que é uma recomposição de cachê. Aí ele chegou lá e falou pra todos os músicos que não ia parar, que isso era conversa fiada, que era pra ficar quieto, que a gente ia diminuir os shows e adequar o valor. A gente ia fazer uma composição de cachês, né? Conforme a gente fosse baixar os shows, a gente ia puxar um pouquinho no cachê e subir o cachê dos músicos. Fala nas duplas, né? Aí ele começou a perceber durante esses detalhes, sim, né? Que ele tava mas mais mesmo certo. assim ele não achava que não, porque mesmo assim, ele falando pro Luiz, o João ainda negava que tal, tava tudo bem. Tava tudo bem, né? que não tinha nada de errado, Sim. né? E antes de parar com a dupla, eles iam diminuir o show? Exatamente, igual a gente falou agora, ele ia diminuir sim, ele ia fazer a composição de cachê, ia cobrar, exemplo, um valor mais alto de cada show, né, para não afetar no salário dos músicos, mas ia continuar fazendo. Então era isso que ia fazer, mas enfim, não foi o que aconteceu, né? E depois que acabou a dupla, eles tiveram alguma relação? Depois logo disso? Como é que foi? Depois que acabou a dupla, não por parte do João Carreiro, né? Que ele... E não quero ter. Continua nessa... que eu acho que não... Mas não tem mesmo. Não. Separou e separou de vez. Separou. Aí não foi bacana, né, mano? Eu acho assim, eu fiquei muito chateado, porque, igual eu te disse aí, você viu o nosso repertório, o que é, quem que escreveu, como que foi. Era um cara sistemático, igual a música ele fala, bruto, sistemático. Mas o Capataz, se ele quisesse falar com ele, que eles falavam e tal, e ele, o próprio João Carreiro, que Deus o tenha, falava que eles não teve nenhum tipo de conversa mais depois que acabou, porque o Capataz colocou uma pessoa com um nome parecido com o dele e tal. Sim. Arrumou um cara que canta igual, beleza, tudo bem. Aí colocou um nome parecido, então tipo assim, eu achei sacanagem nessa. E não acabou legal. E o João Carreiro, diante das músicas, ele era uma pessoa assim, bem família? Ele era assim, bem, dizer assim, bem amigável? Como é que era o jeito dele? Ele era, tanto é, gente, para vocês que estão assistindo aqui, acompanhando até agora, um dos fatores do João Carreiro acabar com a dupla foi que ele era muito família, ele ia fazer show, tinha saudade da mulher e das crianças, né? Acho que ele tinha duas filhas. Cara, não tava legal. Assim, eu não. É porque, tipo assim, eu tava com filhinha pequena, né, cara? A gente tava estourado, vamos dizer. O povo sempre querendo mais, assim, né? Querendo mais dinheiro, mais show e pá. E eu queria menos, velho. Eu queria viver um pouco. Eu tava... Tipo, eu já tava longe da minha família, Cuiabá e tudo, dos meus parentes, né? E aí não conseguia viver também com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. Então, tipo... Na época, e ele ia fazer show, mas não ia tão animado, assim, que ele queria fazer menos show e a galera querendo fazer mais Quando e você é mais, artista, né? você querendo ou não, você tem que viajar bastante, tem que ir para outros estados, outras cidades, né? Sim, e você é isso, acaba aham. ficando longe da família, né? Pode ter sido É esse exatamente motivo. isso que aconteceu com a dupla João Carreiro e Capataz. E ele deve ter ficado bastante triste, né? O que deixava ele mais triste, assim, depois que acabou a dupla? O João Carreiro, Isso. o que deixava ele triste, que deixou triste foi a questão dele ficou doente, depressivo. Tão esquisito que tipo assim, eu acreditava naquilo, né? Então, tipo assim, até eu, o médico que conseguiu me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu tomei anti-alucinógeno. Hoje, graças a Deus, eu não tomo mais nada de remédio. Mas eu tomei muito antidepressivo, ansiolítico, anti-alucinógeno para cortar essas imagens que criavam na minha cabeça. E o que me ajudou muito foi a fé em Deus, né? A religião que eu tenho. E praticar esporte. Né? Até ele ficou um tempo fora dos palcos, isso deixou ele bem abatido, né? Então foi uma coisa que deixou ele bem triste nessa ocasião. E em relação ao Capataz, o que ele achava, assim, da dupla dele, do João Carreiro? Eles se davam bem? Como é que era a convivência dos dois? O que ele achava da dupla? Quando os dois trabalhavam juntos, você diz? Quando trabalhava junto, eu tô falando quando trabalhava. Quando separou a dupla, é outros 500. Quando trabalhava junto, eles se dava super bem, quando conhecia. A dupla é igual marido e mulher. É meu irmão mesmo, bicho. A gente dormiu na mesma cama, de solteiro, sozinho.
Tipo, é tanto que o João Carreiro chamava o Capataz de Negão. Logicamente que hoje eu não estou falando o nome deles aqui, porque hoje é só da dupla, né? A gente ficou devendo esse vídeo, estamos fazendo para E completar. eles se davam bem, então, Sim, né? até, como diz aqui, a gente fala, até quando durou, deu bem em cima. Depois que separou, não foi aquelas coisas todas, né? Ah, mas então por enquanto é isso. É assim, vamos colocar Foi aqui... falar mais do Aham. Capataz, da dupla, Exatamente. da convivência dos dois. Vamos finalizar aí falando um pouco, mostrando um pouco dos trechos dos dois falando, né? Não. Separou e separou de vez. Separou. Aí não foi bacana, né, mano? Eu acho assim, eu fiquei muito chateado, porque, igual eu te disse aí, você viu o nosso repertório, o que que é, quem que escreveu, como que foi. E aí, pô, acabou a dupla, arrumou um cara que canta igual, beleza, tudo bem. Então, assim, como que eu vou falar mal de um cara desse? Se financeiramente o que eu tenho hoje, 80% eu ganhei do lado dele, né? Não tenho isso. Assim, algumas coisas me dói. Agradecer mais uma vez você estar aqui pra gente poder nós gravar de estamos novo. juntos. E também, sabe qual o próximo artista que na hora que nós estávamos conversando lá nos bastidores, que eu não falei pra você que vamos Tô gravar? curiosa, hein, gente? Ele falou que o próximo Então, artista gente, ia nós falar. vamos gravar agora o Amado Batista, a Olha, galera de Amado Goiânia, aqui Batista. pro nosso trabalho aí, ó, vamos gravar ele. Ainda mais agora que Tá tendo sendo bem polêmica. polêmico, né, esses Exatamente. últimos dias aí. A gente Por vai causa estar da namorada falando. nova dele e tal. Até porque, gente, o pessoal fala que é questão de interesse, que a mulher tá com ele porque tem dinheiro. Eu vou falar pra vocês aqui francamente. A gente vai estar dando nossa Se opinião ele- sobre aham. isso, a gente vai estar Se falando. ele tem dinheiro, o cara é milionário, ele pode ficar com quem ele quiser, certo? Não quer dizer que a menina é mais nova que tá com ele por interesse. Porque Sim. quer dizer que uma mulher de 50, de 60 não tinha interesse, é só as pessoas mais novas Porque as que pessoas têm? mais novas, o povo gosta de Né, fazer então, mais polêmica por fato de isso ser aí. mais nova, Interesse né? não é por idade, Sim. interesse é interesse, ponto final. E até de repente espero vocês no próximo Até o conteúdo. próximo vídeo, galera. Se E você compartilha. também, até de repente. Até de repente. Se inscreva, galera. Até a Falou, meu próxima. povo. Ó.